Tá começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua presença no programa de hoje, que é o programa de sexta, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã? Nós vamos abordar no programa de hoje notícias que bombaram durante a semana. E não vou falar muito da Petrobras não, embora tenha bombado isso também, não vou falar. Mas nós vamos falar de coisas do mundo cristão que influenciaram e você pode participar conosco. Você concorda ou discorda, quer fazer uma pergunta, um comentário? Você também pode pegar o seu telefone e participar conosco ao vivo aqui no estúdio. Os contatos para você interagir com Antenados vão aparecer na sua tela. Para debater um pouco sobre os assuntos que bombaram na semana, recebo ela que é psicóloga e pastora, também é pós-graduada em psicologia médica e psicossomática. Estou falando da pastora Laudelina Lima. Pastora, bem-vinda ao Antenados na Geral. É um prazer, André, estar aqui com vocês, na companhia do pastor, nosso colega também, nesse programa Antenados na Geral, que é tão instrutivo, e nosso desejo é que possamos estar abençoando as famílias na tarde desse dia. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é pastor do Ministério Profético Ruge, ele também é escritor e conferencista, Thiago Pitinini. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André. Hoje tem muita coisa boa pra gente falar aqui. Hoje a gente tem que fazer que nem futebol, matar no peito, dominar. De determinação para chover, porque tá seco, tá um negócio. Hoje é um bate-bola, né? Vai ser linha difícil. De passe. Bem-vindo ao Antenados, tá? Obrigado, vai ser um prazer a gente estar servindo aí os telespectadores da Rede Boas Novas. Olha só, deixa eu começar com uma primeira notícia que já tem dado muito barulho, na verdade, no último mês. Joana Palhares, de 19 anos, e Yunka Miura, de 21 anos, duas meninas, se beijaram em público durante um culto ao ar livre. O pedido do pastor que estava pregando foi que os guardas municipais que estavam fazendo a segurança do local por ser público, que conduzissem as duas à delegacia. A voz de prisão que foi dada na época repercutiu amplamente em diversos veículos da mídia. No processo movido pela dupla, e elas pegaram o seguinte, elas processaram o pastor que deu voz de prisão para elas. E no processo movido pela dupla, pede-se uma indenização de 2 milhões por danos morais e supostas agressões sofridas enquanto eram retiradas do local pelos guardas. Eu não quis botar o vídeo porque não vou corroborar com esse tipo de coisa. Para quem não sabe muito do que se trata, embora tenha uma foto, é um pouco vaga a foto ali, mas o que aconteceu foram duas moças, estavam até com trajes bastante íntimos, no meio de uma multidão durante o culto. Elas se levantaram ou sentaram na costa de outras duas pessoas que estavam ali e se agarraram assim, de maneira aberta e se pegando durante o culto. O pastor viu aquilo, estava fazendo algum tipo de protesto, mandou as duas retiradas, a polícia local retirou e levou elas, estão processando a igreja e o pastor, na verdade. Agora com 2 milhões de reais por danos morais. Eu acho que era para juntar a multidão e processar as duas por danos morais. Sim, cada um da multidão pedia 2 milhões para elas. Pronto, aí eu queria ver como é que era o negócio. É um absurdo o que está acontecendo hoje, mas me preocupa também quando as pessoas, assim, de qual maneira essa batalha, vamos dizer, ideológica, né, de ativistas gays e ativistas evangélicos, como isso tem refletido dentro da igreja, porque antes as pessoas respeitariam um culto, hoje não respeitam mais. Isso a Bíblia chama de uma geração má e corrupta, né? Uma geração que só olha para si mesma e só pensa em si, uma geração que não tem pudor, que não tem limites, né? Esse é o prognóstico da geração do tempo do fim. O fato que a gente precisa deixar bem claro aqui que a nossa luta não é contra os homossexuais. As pessoas fazem o que elas bem entenderem da vida delas, né? A lei garante isso, a Constituição garante, né? O fato é que essa luta, essa guerrinha é entre os ativistas de ativistas gays e os evangélicos. E essas meninas eram nada mais, nada menos do que a personificação do ativismo, porque elas estavam ali para causar frição, né? Elas estavam ali para serem vistas, para tumultuar, para escandalizar. Você vê pelos trajes que elas estavam, o beijo caloroso, elas estavam mais acima da multidão, né? Então elas queriam ser vistas, elas queriam escandalizar. E nós evangélicos temos que fazer isso, nós temos que nos impor, nós temos que mostrar para a sociedade que também somos cidadãos e nós sabemos reclamar os nossos direitos de cidadãos. Então,
cada um tem que se respeitar. Todas as tribos, todos os credos têm que se respeitar. Eu não preciso concordar, mas eu sou obrigado a te respeitar porque você é um cidadão, como eu também sou um cidadão. Então eu te respeito, você me respeita e a gente convive. Professora Adelina, não sei se você chegou a ver esse vídeo, qual foi a sua impressão? Certo. Qual é o seu prognóstico contra isso? Nós estamos vivendo na contramão do mundo, né? Há uma inversão de valores e a gente percebe claramente qual foi a motivação dessa jovem. Então, nós evangélicos precisamos nos ater para isso também, esse espírito que vem justamente com essa motivação de te desequilibrar, te desestabilizar, e era exatamente isso que, de fato, elas queriam, né? Então, como era um culto ao ar livre, nós percebemos que elas utilizaram desse álibi que elas tinham de estar aí no ambiente aberto, embora estava acontecendo um culto, mas como Jesus agiria numa situação como essa, né? Porque nós temos que ter cuidado para não lançar também pérola aos porcos, né? Então, assim, naquele momento, o que elas queriam? Qual era o objetivo delas? Era fazer um escândalo? Era provocar ira? De fato, elas conseguiram e está aí o resultado. Então, assim, nós temos que ter cautela nesse aspecto, porque nós já sabemos que existe uma provocação de uma certa forma, fazer com que você venha ser tido como errado, mesmo você dentro de princípios, sabemos disso, mas o que eles querem? É o livre-arbítrio deles, eles querem isso, o homem natural não entende as coisas do espírito, para eles parece loucura. Enfim, então eu acredito que nós, evangélicos, temos que ter cautela para lidar com essas situações, que é uma escolha deles. Esse é um ano, eu acredito que esse será um ano muito delicado e que a igreja precisa orar, precisa buscar mais o Senhor para saber lidar com essas situações, precisa se informar mais, porque a gente percebe os céus espirituais do Brasil, que há um confronto, há uma guerra, há um ambiente bastante hostil. Né? A coisa de 2 semanas atrás, eu acordei de manhã e estava vendo aquele programa da Fátima, que ela está de férias e estavam 3 pessoas no lugar dela dirigindo o programa, e a moça que estava dirigindo o programa no lugar da Fátima defendendo a liberdade da mulher em fazer topless nas praias. E há poucos dias atrás teve uma passeata, se eu não me engano foi na Barra da Tijuca, onde as mulheres saíram com os seios afora. Né? Então, como é que você vai lidar com isso? Você está com seus filhos pequenos na praia e, de repente, 2, 3 mil mulheres colocam os seios de fora, querendo protestar, querendo reclamar o seu direito, porque o homem tem o direito de andar com os peitos à mostra, e a mulher não. Então é muito complicado, é um momento da igreja se informar, um momento da igreja se unir, é um momento da igreja orar mais, clamar pelo Brasil, clamar pela nossa nação, clamar pelas nossas autoridades constituídas. É o momento da igreja ser reino e não apenas uma religião, porque Jesus ele veio estabelecer o reino, o governo de Deus na terra, e nós somos os embaixadores responsáveis por manifestar o reino de Deus na terra e a sua cultura. Deixa eu botar uma pimenta aqui no nosso debate. Eu sempre gosto de abordar assuntos assim, mas também tentar me sentir e me ver do outro lado da história. Porque acho que do mesmo jeito que existe um absurdo como esse que aconteceu. Isso é um absurdo. De querer depois, quer fazer barulho, quer chamar atenção, está chamando, mas maneira errada, idiotice. Né? É idiotice estar aqui falar das 2 moças, fizeram um papel de idiotas aqui nessa situação. Só que quando eu penso que eu tenho que respeitar a liberdade dos outros em fazer o que eles querem, e de alguma maneira sem ser atingido da maneira que essas moças quiseram atingir, e isso não se atém só a culto de ar livre, não, tá? Eu conheço vários casos e já quase presenciei, mas na igreja onde o meu pai passou em Belém do Pará, isso aconteceu dentro da igreja. Quando o pregador, que era na época o pastor Marco Feliciano, que era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, foi lá dentro da igreja, fizeram a mesma coisa, tiraram foto, botaram na mídia, dentro do ambiente da igreja. Então, você vê que é uma minoria ativista, mas do outro lado também eu acho que existe um ativismo religioso e evangélico muito forte, e eu acho também errado. A gente não precisa ser ativista, querer esfregar na cara dos outros. A minha pergunta, por que eu estou falando isso? Por muito tempo se foi aceito a pregação em praça pública. Então você vê alguns irmãos que pegam, antes iam com megafone, vão com uma Bíblia e começam a pregar a palavra de Deus em praça, em qualquer local.
Em muitos casos, isso já teve muitas restrições, porque com o crescimento da população, urbanização, você precisa, às vezes, organizar situações assim. Então, tu está trazendo um som muito alto, está atrapalhando, o pessoal não deixa e tudo mais. Eu vi também um vídeo, e isso está sendo usado pelo outro lado, de pastores, que não sei se estão muito bem instruídos, numa praça no Rio de Janeiro, falando, você vai para o inferno, você que está vestido assim, você vai queimar no mármore, no quinto dos infernos, agredindo as pessoas, usando a Bíblia para agredir as pessoas, e como se fosse um ativismo inverso. Como é que vocês também enxergam esse tipo de posicionamento? É evangelismo? O que é isso? O que nós precisamos entender é que o evangelho precisa se contextualizar. A cultura é diferente, os tempos são diferentes, né? Hoje em dia, qualquer tipo de pessoa, seja evangélico, seja um vendedor autônomo, que fica com um megafone, com um microfone em praça pública, falando, ele vai ser taxado de o quê? De radical, poluição sonora, né? Vai estar atrapalhando as pessoas, né? O direito das pessoas irem e vir e ofendendo, enfim. Então, o direito vale para todos. O que precisamos é nos contextualizar, o que precisamos é mudar as estratégias, porque hoje as estratégias que a gente usava há 30 anos atrás de evangelização, elas não dão mais certo. Eu não acredito mais naquela estratégia de você ficar dando panfleto na rua. A cabeça das pessoas é outra, os tempos são outros. Existem outras maneiras de você evangelizar, existem outros métodos contextualizados, né, de você ganhar pessoas para Jesus. Tudo evolui, até o diabo evolui. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o dragão, a antiga serpente, ele sofreu uma mutação. Era uma serpente, evoluiu ao longo da história e virou um dragão, né, cuspindo fogo, voando, está lá em Apocalipse. Né? Então até os demônios evoluem, eles se contextualizam, eles progridem, né? Eles ficam mais fortes. E nós precisamos entender também que o mundo não é o mesmo de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Então a igreja precisa se contextualizar com a sociedade desse tempo. A gente não vai mudar os nossos princípios, né? Porque princípios são inegociáveis, mas os métodos, as maneiras, né? Elas precisam se contextualizar. Não é preocupante para a senhora talvez ver esse tipo de ação? Vamos lembrar na época que evangélicos no Brasil era uma pequena minoria. Porque hoje já é um povo grande, é uma maioria. Antes era uma minoria e sofria preconceitos, e sofria ataques, mas tinha um respeito, querendo ou não, de toda a sociedade sobre a sua liberdade de culto, as suas igrejas. Existia um respeito a eles quanto ao culto deles. E parece que nos tempos de hoje não tem. A gente vê situações como essa e isso me assusta. Duas pessoas que estão na igreja não têm um mínimo de respeito, de zelo pela casa de Deus, por um local de culto, anteriormente, quando éramos pequenos e sofríamos muito mais preconceito, as pessoas pelo menos nos respeitavam. Você acha que isso vai acontecer cada vez mais? André, como o pastor Tiago disse muito bem anteriormente sobre a oração, né? A hora de nós, corpo de Cristo, nos unirmos em oração, em clamar, como Jesus orou na oração sacerdotal, João capítulo 17, quando ele pede, ele fala ao Pai, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, que assim sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós precisamos, a Igreja de Cristo precisa buscar esse revestimento, esse poder, para que nós sejamos a expressão de Deus, do amor de Deus para a humanidade. Então, porque o Evangelho por si só ele se prega, o Evangelho é poder de Deus. Então eu acredito que nós precisamos isso como a Igreja Primitiva, um resgate da Igreja Primitiva, do revestimento, do poder de Deus, das pessoas que não conhecem o Senhor, possa ver realmente a luz do Senhor, através de nossas vidas, como Jesus orou, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, não vai adiantar nós usarmos as armas que o mundo está utilizando, mas nós nos voltarmos para os princípios, nós resgatarmos os valores realmente que Jesus nos ensinou, que muitas vezes nós vamos ter que dar ao outro lado da face, né? E vamos, como os nossos irmãos, quantos deram sua própria vida e morreram por amor à palavra de Deus. Eu creio que nós precisamos voltar realmente ao Evangelho verdadeiro, porque a luz ela não precisa fazer barulho, né? A luz não é buzina, ela apenas clareia. E nós precisamos realmente expressar isso, o amor de Deus. Que o Senhor nos ajude a expressar o amor de Deus. E o amor de Deus é que pode fazer com que eles sejam convencidos, porque isso eles não conhecem, né?
fazer amor no mundo é sexo pervertido, o mundo prega orgia, enfim. Então, eles não conhecem esse amor de Deus, né? Então, nós podemos expressar o amor de Deus, esse amor que vai fazer diferença, e é esse amor, o amor de Deus, que vai convencê-los, através do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que pregar o amor de Deus, temos que pregar o poder de Deus, temos que pregar realmente o pecado, o que é pecado, e pregar realmente o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, é esse evangelho puro e genuíno que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Eu comecei, na semana passada, na sexta passada, antes de ser interrompido com pessoas entrando com bolo e com presente, que foi meu aniversário, gente. A gente está falando sobre transferência de unção. Eu vou falar um pouco sobre essa polêmica. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.